Os custos de produção florestal têm aumentado, os custos de contexto são bastante elevados no que diz respeito à compra de propriedades, registro de propriedades, etc, etc. E o preço dos produtos florestais tem-se mantido há anos, não é? E, portanto, efetivamente, há uma grande parte do território que não é competitiva desse ponto de vista. Não é uma coisa de agora. Viriato era pastor, não era lenhador, não é? Por alguma razão. É, de facto, porque a pastorícia é bastante mais competitiva que a produção florestal. E era fundamental depois para a manutenção da área agrícola. Ora, se o nosso problema é um problema de falha de mercado, é preciso ir perceber porque é que as pessoas não fazem gestão de combustíveis. Isto é, como é que não cortam mato, não gerem, etc. Não é porque sejam maus e porque é preciso pôr a polícia atrás deles agora porque tem que limpar, porque senão... Ninguém vai à falência de bom grado, não é? Toda a gente só... E o que está aqui em causa é que nós não estamos a pagar ao mundo rural os serviços de ecossistema que ele nos presta, mas que não são apropriáveis pelo mercado. Gestão de combustíveis, gestão do ciclo da água, biodiversidade, gestão de nutrientes, etc, etc. Portanto, das duas uma, ou a sociedade, enquanto tal, percebe que tem um problema de uma falha de mercado e que até tem os instrumentos para resolver, porque está na política agrícola comum, e os aplica nisso, que é em fazer aquilo que o mercado não consegue fazer, que é remunerar as pessoas pelos serviços que prestam, não são subsídios, são coisas diferentes. E não de florestas. Estou a falar do mundo rural. Eu essa distinção confesso que tenho dificuldade em fazer. Eu estou a falar do mundo rural, porque mesmo que falo no terço da floresta, eu pergunto-lhe, então e o terço de matos, o que é que lhe fazemos? Vamos ao lado da floresta à espera que o fogo venha e entre de copas na parte florestal? Não é possível, não é? Não é possível. A maior parte da área que há, não é o caso do ano passado, mas na série longa são matos, não é? E, portanto, o que é que fazemos disso? O que é que nós fazemos disso? Por isso é que eu falo sempre no mundo rural. E a questão tanto é agrícola, tanto pode ser agrícola como florestal, como pastoril, como... Enfim. Portanto, há aqui um problema que é de sociedade. Há de reparar que a discussão toda que se faz eram os incendiários, depois eram os madeireiros, depois eram os eucaliptos, depois era a especulação urbana. Vai ver que depois de cada grande ciclo de fogos há uma produção enorme de legislação. O Tiago Oliveira, na tese de doutoramento, tem um gráfico muito engraçado que relaciona a área ardida de um ano com a produção legislativa do ano seguinte. Portanto, a seguir aos fogos, há uma produção legislativa enorme, mas isso não... E há um culpado que é sempre arranjado, que gasta muito papel. Isso é muito bom para a fileira do papel. Para a Altra e para a Portocelo é a grande vantagem dos fogos, é que se produzem muitos relatórios e muita legislação. Mas, independentemente disso, há aqui um problema, e em cada ciclo vamos arranjar um culpado. Primeiro eram em 75, que foi quando isso começou, por razões de abandono rural e etc. Quando os sistemas começaram a recuperar, por volta de meados dos anos 70, portanto, os sistemas são abandonados por volta fim dos anos 50, dos anos 70, e, portanto, em 75 começa a haver acumulação de combustível e de mato suficiente para nós termos grandes fogos. Nessa altura era por razões políticas, era a política de terra queimada. Depois eram os madeireiros que beneficiavam com os fogos. Depois veio a especulação urbana, fez legislação a dizer que era proibido construir onde ardia, não sei o quê. Agora, ultimamente, tem sido os eucaliptos. Vamos sempre arranjando... Mas o relatório que saiu há dias dizia que metade dos fogos eram atribuíveis a negligência, comportamentos negligentes ou criminosos. Mas isso é ignição. É como é que começa um fogo. Mas, na verdade, esse é um falso problema. Mas isso é imenso ou não é? Eu não me preocupo como é que um fogo começa. O que me preocupa é porque é que ele não para. Porque ele começar vai sempre começar. Se não for assim, há de ser assado. Se não for uma negligência de uma queimada, há de ser uma coisa... E há de ser causas naturais. O Paulo Fernandes tem dito uma coisa com que faz sentido, que é, nós temos grandes causas, temos muita percentagem de causas humanas, mas nos países em que essas causas humanas não existem, porque há menos gente, como é o caso dos Estados Unidos, existem causas naturais. Isto é, as nossas trovoadas secas só não têm mais efeito pela simples razão de que já ardeu antes. Aliás, há um aspecto muito interessante neste relatório que foi feito, que é a indicação de que se não se tivesse ardido tanto na Lausanne e por aí fora em agosto, em outubro teria ardido muito mais do que ardeu. Teria ardido 500 mil de hectares e de uma forma mais extrema. Isto é, a incompetência do combate em agosto foi uma grande sorte. Ajudou em outubro. Ajudou em outubro. Muito bem. Como vêem, outras perspectivas. Helena, sabemos da sua luta de ano e meio dos ouvidos mocos
para muitas coisas que seguramente aprendeu e propôs naquela unidade de missão que dirigiu. Hoje em dia, passado este ano terrível, qual é a sua perspectiva sobre o tema que nos une aqui, à volta? Eu também queria começar por agradecer o convite que foi feito para estar aqui. Eu queria dizer que se houve alguma coisa, algum aspecto, digamos, que resultou de toda esta turbulência, deste momento particularmente trágico que tivemos em 2017, é que eu até penso que hoje que há uma relativa convergência relativamente à grande maioria das questões que se colocam ao país no que diz respeito ao território. E essa convergência é cada vez maior e é uma convergência que acontece exatamente nas pessoas que têm perfil técnico. E apesar das abordagens distintas, no fundo, nós, se fizéssemos esse exercício, rapidamente identificávamos um conjunto de pontos de convergência. E, portanto, aquilo que eu, de facto, tive a oportunidade, enfim, enquanto liderando a unidade de missão para a avaliação do interior, de facto, a grande vantagem que tive, portanto, no domínio estritamente técnico, digamos, a percepção que eu tinha do quadro geral do país não mudou, quer dizer, no essencial era a que tinha. Agora, o que me surpreendeu, digamos assim, isto é, aquilo que me motivou ainda mais para a missão que tinha, é de facto foi um conhecimento ainda mais profundo das pessoas, de conhecer os territórios e de facto fazer ter a oportunidade de conhecer a realidade de muito mais perto e de facto do país no seu todo. Eu de facto tive 6 meses em que fiz de facto milhares de quilómetros por mês, tive o privilégio de conhecer o país de uma forma muito profunda e isso motivou-me adicionalmente, porque percebi que o país está de facto profundamente dividido, portanto a assimetria hoje é brutal, inaceitável e portanto nós não podemos deixar que isto continue assim. De facto, nós hoje temos 2/3 do país, como todos sabem, onde vive 1/3 dos portugueses, e 1/3 do país onde vivem 2/3 dos portugueses, e de facto, nesses 2/3 que nós chamamos, enfim, podemos chamar genericamente do dito mundo rural, porque de facto mantemos ainda a ilusão de que a economia que prevalece nesse universo é a economia rural. Não é verdade, mas foi durante, de facto, muito tempo e de alguma maneira aquela que existe, podemos dizer que é. Mas, em boa verdade, nós nunca soubemos construir uma alternativa a essa economia. E, portanto, aquilo que estamos hoje a viver é exatamente o resultado dessa nossa incapacidade para construir uma alternativa. E por várias razões, evidentemente que o território foi gerido durante, enfim, milhares de anos e, enfim, particularmente nos últimos séculos, numa determinada maneira, portanto, valorizando de facto, enfim, a economia da floresta, a economia da agricultura, portanto, valorizando sempre numa profunda sintonia entre as populações, as comunidades e os seus territórios, portanto, territórios de proximidade, portanto, uma participação muito ativa e, portanto, numa lógica até de plurirrendimento. É preciso dizer que, de facto, enfim, 97% da agricultura nacional ainda está apoiada na agricultura familiar e foi assim que ela foi existindo e que se foi desenvolvendo e, portanto, nós de facto não encontramos alternativa. Agora, e temos hoje um quadro demográfico que torna o problema ainda mais complexo, porque de facto nós temos muitas realidades, portanto o interior, como estávamos a dizer, não há um interior, há vários interiores e há de facto interiores no mundo urbano mas é preciso dizer que há de facto um interior em Portugal, não vamos também esconder esta realidade, porque nós temos de facto um conjunto temos dezenas de concelhos no país que têm hoje no máximo 4, 5 mil habitantes, portanto, sendo que os melhores cenários demográficos apontam que em grande parte destes concelhos nós até, enfim, dentro de 20 ou 30 anos, temos mais de 60% ou 70% da população com mais de 65 anos. Portanto, este é o quadro e a realidade demográfica do país que tem implicações nas escolhas que viermos a fazer, e é preciso dizê-lo. É por isso que, de facto, também me choca muito quando vejo, enfim, estas iniciativas que eu percebo, do ponto de vista político são as mais fáceis, de facto, em que se recomenda, ou se fazem recomendações que são completamente incompatíveis com aquilo que é a realidade do país. Portanto, hoje temos estes cenários, não fizemos apostas que teriam sido estruturantes, não apostamos
por exemplo, numa ferrovia que podia ter sido, digamos, um elemento de conectividade entre as grandes, por exemplo, as capitais de distrito do país. Portanto, não criámos as conectividades que eram precisas, também algumas dinâmicas económicas, não apoiamos a tal agricultura familiar que teria sido mais, digamos, estruturante, teria mantido alguma vitalidade. De facto, não olhámos para este território, abandonámo-lo. Isso é absolutamente inequívoco. Este território foi abandonado. E não é de hoje. Eu costumo até mencionar uma declaração muito interessante, algo que escreveu Sá de Miranda já no princípio do século XVI, que às tantas me dizia o autarca, que foi até um autarca de Montalegre que me dizia, e eu achava graça, porque ele dizia que no princípio do século XVI Sá de Miranda escrevia que não tinha na altura, não tenho receio de Espanha. Eu tenho sim de Lisboa, porque ao cheiro desta canela o reino se despovoa. E, portanto, como vêem, digamos, esta não é uma realidade nova no país, mas evidentemente que nas últimas décadas, com a própria, enfim, agressividade que resulta da nova economia, de uma economia que se instala no litoral, que vai, digamos, que se instala sobretudo nas grandes áreas metropolitanas, de facto, há uma drenagem progressiva e muito violenta dos recursos técnicos, dos recursos humanos, dos jovens, de todo um território que vai ficando descapitalizado em todas as dimensões. E o que é que agrava isto? O Estado não percebeu isto e fez exatamente aquilo que não devia fazer, que foi retirar também todos os serviços dos territórios. E, portanto, de facto, o abandono é geral. Portanto, não é possível pensar em soluções. Não há nada que agarre as pessoas a esses territórios. Isso é absolutamente, portanto, isto é evidente. Portanto, nós, quando abandonamos, não temos, de facto, que motivações podem ter os nossos jovens, que motivações podem ter os grandes empresários, evidentemente, mas também, por outro lado, também não acautelamos aquilo que podia ser a economia, digamos, que mantinha a resiliência nesses territórios. E, portanto, hoje o que precisamos, de facto, e isto ainda bem que abordamos o tema desta forma, são de soluções diversas. Portanto, não há, digamos, nenhum ato mágico que vai resolver o problema. Mas eu até penso que hoje temos as condições muito favoráveis para fazermos um caminho novo. E não é com o poder político, de facto, e isso aí foi a minha maior desilusão, mas também a minha maior mágoa, porque, de facto, eu acreditei e acredito que o país sente que é o momento. O país sentiu já que não pode continuar assim, que há uma mudança que temos que fazer. E, de facto, há eu digo com muita convicção, nós percebemos que queremos mudar. Mas, de facto, o poder político está numa outra dimensão, vive uma outra realidade. Portanto, como dizia muito bem o Henrique, perpetua-se, portanto, numa lógica que, de facto, não tem capacidade, perdeu a capacidade de olhar para este problema. E, de facto, aí não estão os votos, os votos não estão nestes territórios. E, portanto, aqui a exigência é que, de facto, é preciso que o país, que a sociedade perceba essa mudança e que obrigue, de facto, essa mudança. E para mim a mágoa que tenho é essa, portanto não fui capaz, percebi que não tinha o apoio político necessário para a mudança que o país exigia e que é necessária e que é absolutamente inexorável e, portanto, Sim. Tinha que a fazer por fora. Bem pelo contrário, quando lhe encomendaram a tarefa, parecia que havia imenso interesse político, não é? Mas eu até acho que até poderá existir, Sim. digamos. Eu até acredito que sim. Mas passar depois à operacionalidade... Mas há toda uma máquina, toda uma administração, de facto há muitas vicissitudes que foram criadas, há muita energia que é preciso colocar e, de facto, depois não estão lá os votos. Mas eu acredito que sim, que existam também no poder político interlocutores disponíveis para fazer este caminho e agora, evidentemente, que a tragédia de 2017 coloca aqui também... Claro. Digamos, esse desafio adicional. E, portanto, nós vamos ter que fazer esse caminho e, de alguma maneira... Agora, de facto, os votos não estão lá claro. E, portanto, tem que ser a sedução tem que partir por outro lado. Muito bem. Henk, como gestor, a apresentação está feita, gestor de facto, de um património muito importante, com fins industriais, de transformação industrial, mas também... em termos de comparação, com grande êxito na gestão desse território, na prevenção dos fogos e na resiliência em relação aos fogos em termos gerais. Fala-nos um bocadinho dessa experiência, que tem a ver provavelmente com tudo o que é o tipo de produção que fazem. Há a maldição do eucalipto, que eu estive a ver estatisticamente, quer dizer, serão 25, 26% da floresta, com 23 de sobreiro
ou 24, e 22 de pinheiro bravo. São estas as 3 grandes espécies que, em conjunto, são 70% das árvores deste país. Fala-nos um pouco dessa experiência. Bom dia a todos. Quando estamos a falar do ordenamento do território, apesar do seu desafio, o que me preocupa não é o meu património. É porque nós temos vindo a desenvolver um trabalho de 50 anos para cá e, felizmente, temos os nossos processos de produção controlados. Estamos sujeitos à incerteza natural da atividade e temos uma enorme vontade de investir. Nós queremos investir em Portugal, no mundo rural, e devo dizer, não tem sido fácil. Não tem sido fácil. E quando nós estamos a falar de reordenamento do território, frequentemente esquecemos que o território tem dono. Portanto, temos muitas pessoas com opiniões, temos muitos especialistas, mas estamos a falar de um território privado, 95%, 97%. E nós não podemos discutir o reordenamento do território sem pensar de quem é dono. E isto frequentemente é esquecido. Henk, deixe-me só dizer, estima-se que seja 500 mil de proprietários. Sim, sim. É disso que estamos a falar. Sim. Quando falamos de expressão, é porque é 500 mil de portugueses. Sim, exatamente. Neste momento está em curso o processo de revisão dos PROF. Não sei se alguém acompanha. É de dizer que a possibilidade de participação de quem é dono é absolutamente marginal. Os PROF vão determinar em grande parte... PROF é daquelas palavras proibidas. Plano Regional do Ordenamento Florestal. Exatamente. Estão na segunda geração, os primeiros foram lançados há sensivelmente uma década e meia e estão agora em fase de revisão. Este processo está em curso, neste momento vamos ter 7. Cada PROF, cada plano vai ter mais ou menos 1000 páginas, cada plano. Portanto, respondendo aqui ao Henrique, se cada um dos 500 mil proprietários for imprimir o seu PROF, a indústria do papel vai ter um futuro bastante interessante. No entanto, se nós estamos a olhar para o que está a ser feito ao nível do território, estamos a falar dos PROF, estamos a falar do regime jurídico da arborização, outra sigla. Estamos a falar dos efeitos de gestão do combustível e são todas iniciativas cujo efeito prático se traduz em restrições à atividade do produtor florestal. Seguramente motivado por preocupações legítimas, mas o resultado são restrições à atividade. Se já temos um problema de abandono do território, e já foi amplamente referido aqui, nomeadamente a norte do Tejo, porque há aqui claramente duas realidades distintas, este processo não vai resolver o problema de abandono, só vai agravar. Portanto, nós não podemos falar do reordenamento do território sem falar da sua economia. Estamos a falar de um património privado, com donos mais ou menos interessados na sua exploração, e devemos entender como é que nós podemos mobilizar os esforços que lá estão de forma a corrigir o percurso e ir no sentido de contrariar o abandono deste território. Só pode ser valorizando justamente esse património. Sim. Não é? A minha visão sobre esta matéria tem uma comparação com a nossa lógica fiscal, é que os mais fortes devem apoiar os mais fracos. Também em termos de espécies. No meu entender, as espécies têm uma rentabilidade muito diferente. Há espécies mais rentáveis, espécies menos rentáveis, mas reconhecendo a importância da plurifuncionalidade da floresta, tem que haver espaço para todos. E há espaço. Nós temos neste momento, o inventário florestal tem em não aparecer, mas sensivelmente 2 milhões de hectares ocupados com matos. Quando se diz nós temos que plantar mais carvalhos, mais freixos, bom, espaço não falta. Portanto, não é por falta de espaço que as espécies não são plantadas. Portanto, é legítimo perguntar, então, mas por que é que não são plantadas? Sim. E, invariavelmente, voltamos à economia.
Portanto, no meu entender, nós devemos discutir, em sede do ordenamento do território, qual é a economia que permite a mudança que nós pretendemos. O que me está a dizer é que não se planta porque não é rentável, logo o esforço não é compensado. Sim, é embora tenhamos que olhar a rentabilidade numa perspectiva mais lata. A rentabilidade não é só uma rentabilidade financeira. A rentabilidade pode ser um investimento que tem um retorno ambiental. Claro. Não deixa de ser retorno. Sim, claro. Depois é só uma questão de finanças, é quem financia e como é que isto é financiado. Claro. Portanto, como disse o Henrique, a floresta fornece muitas funções. Alguns têm mercado atual e outros não têm, mas não deixam de produzir valor. Compete à sociedade discutir como é que essa produção vai ser remunerada a quem o faz. Hoje em dia, o mercado dos produtos florestais, desde a madeira, a cortiça, a outros produtos, tem um bocado a funcionar, portanto, não é tão preocupante. Mas há uma série de serviços produzidos que não têm mercado e não são remunerados. No meu entender, a discussão deve-se focar ali. Eu já há tempos lancei uma ideia que eu chamo que são os créditos de biodiversidade. Tal e qual como há os créditos de carbono, em que quem polui tem uma obrigação de contribuir para a redução da poluição, no meu entender, este princípio aplica-se também à floresta. A ideia é, quem produz, quem tem uma floresta de produção, em consequência desta floresta de produção, deverá contribuir para a conservação da natureza e biodiversidade. Ou em território próprio, ou em território alheio. Eu posso imaginar um proprietário em Cantanheda que tem 2 hectares de eucalipto, vai dizer, tudo bem, mas nestes 2 hectares eu não vou fazer aqui uma floresta de natureza. Ok, tudo bem, mas se calhar a oportunidade é que ele contribua para alguém que tenha. Como há países que compram créditos de carbono a outros. Exatamente. Portanto, no meu entender, pode haver aqui um casamento em que, de facto, as áreas que têm uma base económica felizmente saudável, possam contribuir para as outras funções que nós, como sociedade, reconhecemos como fundamental. Portanto, no meu entender, a discussão do ordenamento do território está demasiado focado em como é que vamos restringir o que nós achamos errado e não como é que vamos proporcionar soluções para os proprietários. Eu não sei se as pessoas têm noção, mas já há quase 2 décadas foi criada a Rede Natura 2000. Em Portugal, são 2 milhões de hectares no total. Portugal é o país com maior taxa de ocupação em Rede Natura dentro da Europa. Isto não chegou. Depois, ao nível dos PROF, criaram-se os corredores ecológicos. São mais 2,4 milhões de hectares. 2,4 milhões de hectares que, numa visão mais fundamentalista, a ideia é não deve haver produção lá. Se somarmos as 2 áreas, há uma certa sobreposição, mas se somarmos as 2 áreas, estamos a falar de 3 milhões e meio de hectares. Em que... As 2 áreas consolidadas. Consolidadas, sim. Eliminando as sobreposições, 3 milhões e meio de hectares. Em termos de visão sobre o território, há quem entenda como a função principal tem que ser a de conservação. Se assim é, pergunto novamente como é que isso se enquadra como o que acabei de dizer. Porque aqueles 3 milhões e meio de hectares têm dono. Alguém está lá. E isto tem que ser pensado. Não se pode simplesmente decidir congelar sobre o território desta forma. Então tem que haver mais envolvimento de quem está no terreno, de quem efetivamente gera, quando está a discutir e decidir sobre restrições e sobre soluções de género. Deixa-me fazer a pergunta, não leva mal. Mas isto não são ideias de um quadro, de um alto quadro e técnico, digamos, holandês, que por cultura do seu próprio país dá muita importância à ecologia. Isto é uma coisa que o setor agroindustrial sabe. Sim. E tem avançado com estas ideias para o poder político. O próprio princípio, nós aplicamos o nosso território. Sim, Portanto, sim. dos 80 mil hectares que nós gerimos, 8 mil hectares são dedicados à conservação de valores de natureza e biodiversidade, 10%. É uma meta que também está refletida nas normas internacionais de gestão sustentável e que, de facto, seguimos, não só porque está na norma, porque reconhecemos importância para tal. É importante termos esta vertente de biodiversidade e natureza dentro do nosso património e também traz-nos valor. Não é só para ficar bem nas estatísticas. Sim, sim. Permite-nos dialogar com muitos partes interessados, permite ter
uma conversa, uma abordagem junto aos nossos clientes, que seria muito diferente se assim não fosse. Portanto, não é altruísmo. Faz parte de uma estratégia empresarial. E a partir do momento que a biodiversidade faz parte de uma própria estratégia empresarial, há muita segurança que aquilo não é efêmero, que aquilo é para ficar. Aliás, como é o território não é efêmero, o território fica. Não é? Claro. Muito bem. Luís, o seu ponto de vista de especialista, já percebi, tem amor a tudo isto, mas é um quadro do Santander. Como é que o Santander olha para tudo isto? E o que é que faz e pretende fazer? Bom dia a todos. Eu estou a colaborar com a banca neste aspecto da assessoria há cerca de 6 anos. E quando comecei, na altura, estava numa altura em que, na altura, a Ministra da Agricultura, a Assunção Cristas, andava a procurar convencer a banca a apoiar o setor. Porque os ciclos dos fogos também têm um bocadinho a ver com os ciclos dos apoios ao setor. Se estamos numa conjuntura boa, aparece tudo e o dinheiro, as oportunidades de financiamento são fáceis e os agricultores têm acesso à banca. Se há um quadro menos negativo, e nós sabemos que a agricultura tem secas, a agricultura tem situações que são conjunturais e que podem afetar um ano ou 2, nessa altura há um afastamento porque não há segurança, quer dizer, não há consistência, e foi esse quadro que eu apanhei quando comecei a minha colaboração, na altura com o Popular. E lembro-me, inclusivamente, ter ido ao Terreiro de Paço, assinar com o Dr. Rui Semedo, na altura que eles têm, assinar um protocolo com a banca toda para promover, já não me lembro, 1.200 milhões de euros para o setor de investimento. Pronto, durante estes 5 anos, 5, 6 anos, muita coisa se alterou. E a coisa alterou-se fundamentalmente para mim, porque houve um fenómeno chamado Alqueva. Foi um caso espetacular de desenvolvimento, que motivou muito investimento, através de uma situação que foi a água. Quer dizer, aqui o ordenamento do território, o ordenamento era o que tínhamos, mas tínhamos propriedades com dimensão. A água apareceu, fruto de muitas décadas de luta, mas apareceu. A água ordenada, no sítio certo. A água ordenada, com o território ordenado, Claro. e enfim, e as coisas apareceram, e desde 2005 tem disparado o investimento, e nós sabemos hoje em dia que a zona de Alqueva não é um problema. Aliás, recentemente, e se recuarmos 15 dias, há 15 dias atrás estávamos em seca gravíssima. E as consequências iam para atingir o país todo. Inclusivamente estávamos no Tejo com problemas e a inaugurar bombagens e novas áreas de rega em Vila Franca, e que se está a fazer um trabalho notável também, mas com bombagens do Tejo e com o problema do sal subir, da influência do sal subir, por via dos caudais baixos do Tejo. Nessa altura, enfim, estávamos sem solução. Neste caso, a natureza foi benevolente. Veio a água do céu e perdoou, ao contrário dos fogos de 2017, que aí a natureza foi violenta. E agora, passados 15 dias, tudo bem. Já temos água, já não há sal, e pronto. E parece que isto, não nos podemos esquecer disto, porque estivemos numa zona que, se houvesse a seca se prolongasse este ano, as consequências seriam gravíssimas. Mas não avance mais, porque o Luís sabe que um dos temas vai ser a água. Pronto, esse aí avançamos. Mas eu só estou a dar o... É um teaser para um próximo debate. É um tema que tem a ver com o desenvolvimento do território, tem a ver com o ordenamento e tem a ver com a floresta. Floresta, regadio, são situações-chave que têm que ser enquadradas no desenvolvimento. O que é que o Santander aqui faz? O Santander, como qualquer banco, precisa de ver futuro, precisa de ver viabilidade nos projetos que analisa. E o meu trabalho é um pouco também trazer o conhecimento do setor para dentro do Santander. Mas o conhecimento do setor é o que é. A realidade é que é. Se eu não tenho água, e se me perguntam, vamos financiar campanhas de tomate ou de arroz em Vila Franca e não há água no Tejo e o sal vai subir, o que é que eu digo? Eu digo, pode haver um problema. Pode haver um problema. Claro. E, portanto, temos que transmitir segurança para o setor, e o Santander, o que está aqui a fazer é, o Santander pretende estar a nível nacional, não só nas zonas com potencial de crescimento muito rápido e espetacular, como é o caso da Alqueva, ou mesmo o Ribatejo, que tem naturalmente essas condições, mas quer estar em todo o país. Mas tem que perceber e tem que encontrar sustentabilidade, tem que visualizar. Nesse sentido, os meus colegas aqui
de debate, eu não diria muito mais do que isso. Nós estamos cá para apoiar. A questão da floresta, eu só acrescento aqui uma coisa, bem, porque eu, além, pronto, sou assessor, mas também sou agricultor e também sou proprietário. O problema de quem é a terra, o meu problema é saber onde é que eu tenho a terra. Porque eu tenho uma propriedade junto à Tábua, que foi cercada por fogos, houve uma inclusivamente que ardeu, e tenho 50 cadernetas, umas com 3.000 metros quadrados, outras com 2.000, perdidas no meio de um pinhal, de uma floresta completamente descontrolada e sem fiscalização. E se me disserem assim, você agora vai limpar, eu não consigo. Deixe-me só, António, só para concluir uma Mas desculpe lá, eu insistir na vertente bancária, porque me interessa, estamos aqui por alguma razão. É um setor, portanto, nas condições em que está a trabalhar e a produzir esta assessoria, a floresta é um setor difícil de financiar por tudo aquilo que ouvimos anteriormente, do conjunto de riscos que, pelos vistos, estão muito longe de ser, eu não digo controlados, isso é sempre a utopia, mas ser devidamente medidos e reduzidos. É difícil, como em tudo é difícil. Neste momento, como eu dizia há 15 dias atrás, era difícil financiar rega no Campo de Vila Franca ou rega no Ribatejo, porque estávamos com problemas de água graves, não é? Exatamente. Portanto, nós precisamos ter consistência, e este espaço de debate e com os interlocutores que temos aqui neste debate é exatamente para trazer o conhecimento, a transparência e as visões. Se neste momento estamos num ponto de partida, que assim seja, mas que seja um ponto real e não com situações que se alimenta para a comunicação social que não são reais. Se o banco tiver a noção do que se passa no terreno, realmente o banco vai saber analisar e apoiar as situações que tiverem sustentabilidade. Eu pretendo fazer o seguinte, espicaçar cada um com uma pergunta e depois dou a oportunidade a que a sala faça também perguntas antes de encerrar. António, assim queria-lhe propor o seguinte, os agrupamentos, portanto, os proprietários que se organizam, as tais ZIFs, que já aqui falámos, têm já uma dimensão importante. Mas 2/3 não estão nisto. Só 1/3 em números redondos é que estará. Estas entidades que agora se avança por iniciativa política, portanto estatal, as entidades de gestão florestal podem complementar e ajudar e acelerar o processo ou são contraproducentes? Eu agora as perguntas agradecia que fossem um bocadinho mais de resposta mais fechada. O que é que achas? Eu acho que são contraproducentes. Explique-nos lá porquê. São contraproducentes porque não garantem uma premissa essencial que é a continuidade. Portanto, quem está no território sabe que o maior problema da falta de viabilidade económica daquelas unidades de produção é a sua pulverização territorial. Foi referido, as 50 cadernetas. 50 cadernetas. Não é as 50 cadernetas, porque as 50 cadernetas se estiverem juntas não tem problema. Não. O problema é serem 50 cadernetas pulverizadas. Em quadradinhos de terra. A pulverização é o principal problema. E essas novas entidades não salvaguardam esse assunto, não salvaguardam essa preocupação. Portanto, o problema nem é eu ter 10 bocadinhos pela floresta ao longo do território. O problema é eu não ter um risco suficientemente baixo que me permita que esses bocadinhos tenham uma atividade económica. E no minifúndio, deixa-me só terminar, no minifúndio, esse risco pode ter que ser conseguido à custa de A, de B ou de C. Portanto, o meu bocadinho, os meus 2 hectares, podem ter que contribuir a 100% para uma zona de defesa da floresta. E aí é onde eu agarro aqui no que o Henrique disse, e que eu também tinha dito, porque eu quando falei dos territórios, não falei de territórios rentáveis, falei de territórios viáveis. Portanto, nós temos que ter soluções que nos permitam, em algumas franjas do território, criar modelos de mercado que respondam a falhas de mercado e que permitam que eu esteja disponível para dizer, eu lá no meu território vou cortar as árvores todas. Porquê é que isso não se fez até agora? Porque o Estado não investiu nisso. Eu vou-lhe dar um exemplo. Pode dar-me 2 minutos para lhe dar um exemplo. Sim, claro. É um exemplo do Sul, não é um exemplo do Norte, mas dá para trespassar. Vou dizer uma coisa, vou vender aqui qualquer coisa também agora, não é? Ontem ganhámos o prémio da Árvore Europeia do Ano, não é? Pronto, o Sobreiro ganhou o prémio da Árvore Europeia do Ano. Magnífico Sobreiro, sim.
o que mais protegeu o sobreiro em Portugal nos últimos 10 anos foi uma iniciativa da sociedade civil que teve a ver com uma parceria entre uma universidade e produtores florestais que conseguiram criar um estudo científico, demonstraram que a não mobilização do sol tinha ganhos em termos de sequestro de carbono, apresentaram esse programa ao Fundo Português de Carbono, conseguiram um financiamento e durante 4 anos estiveram a dizer aos produtores de sobreiro: o senhor deixe de controlar os matos com uma grade, que é um instrumento intrusivo que corta as raízes e que mata os sobreiros, e passa a fazer uma coisa que é mais cara, que se chama corta-mato, em que isso não acontece e, além disso, tem sequestro de carbono. E compensou esses agricultores por isso. Isso levou a uma mudança de mentalidades nos produtores ligados ao montado de sobro e aos sistemas agro-silvopastoris completa. Hoje em dia, se calhar 50% das pessoas já adotam a técnica, apesar de ser menos rentável, adotam-na. E esse tipo de coisas é transmutável para o centro e norte? É. Agora deixe-me lá É chegar. a mesma coisa. Conseguimos fazer uma coisa mais. Conseguimos convencer o Estado que era importante no programa de agroambientais português, que é o tal programa do pagamento dos serviços do ecossistema, existir lá uma medida que conseguisse que isto fosse mais abrangente em termos territoriais. O Estado até disse que sim, mas pôs lá um constrangimento. Disse: não, isso é assim, mas eu vou pôr aqui qualquer coisa. Portanto, eu vou obrigar a que seja preciso pastoreio e que o pastoreio tenha uma determinada dimensão. Nós dissemos: vocês não ponham isso, porque isso A pior emenda que vai ser mau. O que é que aconteceu? Neste momento está a ser reprogramado o PDR, a única medida agroambiental em que sobrou dinheiro, e sobrou foi essa. 75% do orçamento, foi essa. Porquê? Porque o que se introduziu, que não vem no estudo científico, nem foi lá levado, levou a que a medida seja uma medida inimplementável. Passamos para vamos às faixas de gestão de combustível. Sim. É a mesma coisa, não é? Portanto, legislação inimplementável, resultados zero ou diminutos. Muito bem. Portanto, o Estado tem aqui, Muito bem, não, muito mal. tem aqui um papel fundamental em ouvir a sociedade civil, a ciência e em ter instrumentos de política, porque o nosso problema nem é termos mais políticas, é termos maus instrumentos de política, termos instrumentos de política que sejam efetivos. E isso está na mão só de uma entidade que se chama Estado. Muito bem. Henrique, pela sua primeira intervenção, suponho que não tem grandes ilusões sobre a pergunta que lhe vou fazer. Mas parece que é inegável, que é muito importante, que os técnicos, o saber estabelecido e bem fundamentado e a política falem uns com os outros e se entendam, e o saber, digamos, com conhecimento de causa, permeia as políticas, coisa que, pelos vistos, não tem acontecido até agora suficientemente. E eu estou a ser muito prudente ao dizer isto assim. Há possibilidade, e por que meios se poderá, digamos, reduzir este fosso? Bem, Eu peço desculpa, eu Sim, tenho uma premissa na pergunta, é que eu não acho que para ganhar votos permanentemente se possa estar de costas para os interesses da população. E, portanto, há aqui um quantum de realismo que tem que entrar nas políticas mais tarde ou mais cedo. Não estaremos, como a Helena diz, num momento particularmente favorável para que esse realismo entre na casa dos políticos, nem que tenha sido à bruta e com tanto sofrimento. eu não tenho mais confiança nos técnicos que nos políticos. Não tem? Não. Nem sou favorável à tecnocracia. Porque há técnicos tontos, como há políticos tontos, e há técnicos bons, como há políticos bons. Sim, mas eu estava a falar Deixe-me dar um exemplo muito concreto. concreto. Deixe-me dar um exemplo muito concreto. O país tem disponível um bolo para políticas de coesão, sendo absolutamente consensual que há um problema de falta de coesão que dá origem a estes problemas todos, seria consensual que usássemos esse bolo da coesão para trazer coesão territorial. O que decidiu o Governo, com certeza apoiado pelos técnicos, pegar no dinheiro da coesão e metê-lo no metro de Lisboa e do Porto. Por causa das questões do carbono e de economia circular, e etc, etc. É porque os políticos são tontos? Não. É porque os técnicos não sabem perfeitamente que estão a acentuar a falta de coesão? Não. É pelas mesmíssimas razões que o Banco Santander faz a sede em Lisboa e não em Castelo Branco.
Porque há uma racionalidade de processos que faz com que, efetivamente, a coesão territorial não tenha base social. Porque, de facto, os interesses das populações são os interesses das populações urbanas. Porque essas são esmagadoramente maioritárias. E, portanto, as pessoas preferem ter um metro com bilhetes mais baratos a estar a pagar ao pastor para estar a fazer as mesmas políticas de economia circular e de consumo de carbono, etc., que podiam estar a fazer com o rebanho. Em vez de estar a financiar equipas de sapadores, estar a financiar rebanhos, porque também eles, porque é evidentemente mais circular andar a fazer matos com cabras que andar a fazer com embora já haja notícias, tenho que conceder que já há notícias, porque é uma coisa, enfim, contra-intuitiva e que é considerado muito interessante e aparece agora nos nossos muito jornais. Sexy nos médias, mas depois é preciso tratar isto, porque a maior parte das pessoas que falam nisso estão a pensar nos pastores de há 50 anos, que não tinham férias, que não tinham segurança social, que trabalhavam 365 dias no ano, e não pode ser assim, evidentemente. E não pode ser assim. Portanto, não estamos a falar na mesma pastorícia de lá estás, nós temos que falar numa pastorícia que serve os meus objetivos. E a pastorícia que faz gestão de combustíveis não produz produtos. Eu não vou pretender que o pastor que está a prestar-me o serviço que seria prestado pelos sapadores vá ser remunerado pelos cabritos ou pelo leite. Isso não faz sentido nenhum. Pelos queijos. Não faz sentido nenhum. É exatamente essa a questão. É que se ele está a prestar o serviço, ele tem que ser remunerado pelo serviço. E os seus competidores são o fogo controlado e os sapadores. Porque se eu estiver a pensar no queijo, eu estarei a pensar como o pastor tradicional, que na verdade o que quer ver é as suas cabras gordas e luzidias e portanto vai pô-las no melhor pasto possível para obter esse resultado e não pô-las onde eu preciso de gerir os combustíveis. Isto é um negócio completamente diferente. Também é com cabras. Mas isso é a única coisa que une as duas coisas. Um é uma prestação de serviços e outro é uma produção de produtos. Sim, a cabra, neste caso, é o veículo de transformação. É o veículo de transformação, exatamente. Achamos todos fantástico andar a fazer centrais de biomassa e financiamos as centrais de biomassa e o ENC até tem lá algumas, mas é na fábrica e, portanto, como complemento da fábrica, onde já está a biomassa junta. E achamos extraordinário pensar na hipótese de andar a cortar mato no meio do monte para o transportar para a central de biomassa para produzir eletricidade, quando eu tenho já hoje centrais de biomassa fantásticas que têm a vantagem de que vão lá, têm 4 patas e chamam-se cabras, mas não financio isso e não pago isso e não estou disponível porque isso é um subsídio. Pois, lá está. Não é... Portanto, o problema não está no mercado, não é? Exatamente, é porque é fácil na central de biomassa eu resolvo o problema sem o governo ter grandes complicações, aumenta a tarifa, não é? No caso das cabras, eu tenho que pagar e nota-se. Nota-se que eu estou a pagar o serviço. Essa é a grande diferença. Não é? Mas desculpe lá, agora insisto nisto. A política agrícola comum, desde o seu início, foi pagar para fazer certas coisas e pagar para não fazer outras coisas. No quadro europeu não se arranja uma linha que financie os sapadores de 4 patas. Vamos lá ver. A política agrícola comum, no início era uma coisa, hoje é outra completamente diferente. Eu digo hoje. E o problema não está na política agrícola comum, está nas opções de aplicação da política agrícola comum em Portugal, que é uma coisa completamente diferente. Claro que podia. É exatamente isso que eu estou a dizer desde o princípio. Exato. Se em vez de andarmos a financiar a produção intensiva de leite, que não tem nenhum benefício social associado, se estivéssemos a financiar a produção de serviços que o mercado não remunera. E esse instrumento existe na política agrícola comum. Agora, os nossos ministros é que o usam de maneira diferente. Eu estou a perceber alguma coisinha. Oi, Helena, quem é o campeão? Quem pode ser a voz das esperanças desses tal 2/3 abandonados para infletirmos esta tendência de abandono? Está a ser então um bocadinho objetiva e sucinta, vamos lá ver se consigo. Bom, eu de facto acho, e foi aqui invocado a política de coesão, evidentemente que a política de coesão visava exatamente isso, portanto, combater essa assimetria e construir um território mais igual, respondendo exatamente à diversidade e à complexidade das situações, que isto não é um problema exclusivamente nosso. Portanto, evidentemente que estas assimetrias existem em todo o mundo, também na Europa, mas de facto a situação portuguesa é que é um absurdo, porque nós temos um território de facto demasiadamente pequeno para que
que este problema se coloque com tanta gravidade. E, portanto, a política de coesão visava exatamente combater a assimetria e, portanto, o que é que acontecia? O poder político tinha que interpretar exatamente e responder a essas questões. Agora, o que eu gostava de dizer também é que nós nunca iremos fazer, digamos, a coesão no país colocando o interior contra o litoral, ou o chamado interior, os tais 2 terços contra 1 terço e vice-versa. Não é por aí. Portanto, nós de facto temos que encontrar um plano de desenvolvimento integrado do país, um caminho longo, necessariamente longo. Portanto, nós não vamos responder rapidamente a este problema. É um problema de facto que nos convoca para uma planificação de longo prazo, portanto, e de facto, e uma forma inteligente, estratégica de o fazer. Quanto a mim, isto tem que ser feito, digamos, por 2 vias. Por um lado, de facto, o Estado tem que interpretar esta preocupação como uma preocupação real, de facto, aliás, é insustentável. Os problemas do interior já são os problemas do litoral. Não é por acaso que temos fogos a entrar nas cidades, não é por acaso que percebemos hoje que podemos não ter água nas torneiras, enfim. Portanto, as questões de facto são questões que nós começamos a ter e por isso eu penso que há aqui um momento, para além de que há hoje conhecimento na sociedade portuguesa que acho que pode perfeitamente a contribuir para e acredito que o conhecimento tem aqui um papel muito importante para revigorar a economia, absolutamente. E, aliás, isso é notório, o papel que a própria rede de universidades tem feito no território. E da pesca não foi a ciência. Absolutamente. Não, e temos conhecimento para isso e o conhecimento vai ser, de facto, uma peça importante. Mas agora, o Estado tem que fazer a pedagogia, tem que fazer um caminho diferente e tem que, de facto, começar ele próprio também a construir, para além de políticas públicas que respondam aos territórios, e de facto aí temos que começar a fazer, e era esse o objetivo que eu tinha, portanto era de facto construir um programa que, em termos das políticas setoriais, começasse a trabalhar para os territórios, na educação, na saúde, respondendo exatamente coletivamente, de forma gradual, evidentemente, portanto não estamos aqui a falar de uma não conseguiremos nunca resolver um problema secular, digamos, num imediato, mas é preciso, de facto, construir políticas públicas que respondam aos territórios, isto não pode deixar de acontecer, e o próprio Estado tem que fazer, de facto, outras opções e a pedagogia de boas práticas. Falámos aqui, por exemplo, da possibilidade dos serviços ambientais, serviços ecossistémicos, isto hoje é uma realidade, enfim, a maioria, há muitos países hoje que já o praticam, é, de facto, uma fórmula muito eficaz de progressivamente a própria economia perceber, e é uma forma de internalizar. Exato, e de chegarmos de facto e começarmos a criar. De valor. E é por aí, mas também, e também não tenho dúvidas sobre isso, que é preciso fazer de facto uma calendarização de investimentos públicos e privados, evidentemente que os privados terão que ir também em resposta à própria pedagogia do poder público, mas que responda e que vá de facto criando nos territórios os pequenos ecossistemas que podem começar a fazer a transição. A transição está a acontecer e, portanto, o Estado o que tem que fazer é ajudá-la a crescer e fomentá-la. Quando, por exemplo, se começaram a criar os centros de competência, o exemplo que aqui foi mencionado, eu até fiz parte, digamos, a minha unidade também trabalhou exatamente nesse estudo de percepção do papel, de facto, do sistema radicular no sobreiro e, portanto, até estive na origem, de facto, desse trabalho e, portanto, é interessante perceber a força que teve a comunidade para criar o centro de competência à volta do sobreiro. Foi muito importante. Nós temos muitas situações destas no país em que o Estado tem um papel importante, mas portanto, tem que fazer escolhas e as escolhas têm que ir de facto ao encontro das tais soluções. Eu aí continuo a pensar e acredito que a rede de instituições de ensino superior pode ajudar, porque nós precisamos de construir nos territórios, no fundo, estruturas como são as zonas, as tais IFES, portanto, enfim, essas entidades que nos territórios, mas é preciso com elas contratualizar no longo prazo, de facto, um caderno de encargos e que elas, de facto, percebam que vale a pena começar a olhar para as cadernetas que estão dispersas, vale a pena começar a perceber qual é a capacidade de uso, o potencial de uso daquele território e, de facto, incorporar as pequenas soluções que gradualmente começam a mobilizar a economia para essas regiões. Isto é um processo muito complexo que demorará muito tempo e, portanto, esse é que é o grande problema. As soluções de longo prazo são realmente, normalmente, incompatíveis com aquilo que são as grandes opções, as opções do poder político. Mas em algum momento vamos ter que convergir e perceber que essa é a única forma, não é? E, portanto, eu acredito, ainda mantenho a ilusão, apesar do meu enfim, das coisas não me terem corrido como eu desejaria, mantenho a ilusão
de que é possível, Mas é sabe possível. essa grave restrição, tal como que se prefere, porventura, uma espécie de árvores que dê rendimento mais rapidamente do que a outra a muito mais longo prazo, o investimento Mas é isso, mas isso é mais uma vez uma escolha. a curto prazo é muito mais atraente do que para, digamos, Mas a política agrícola comum tem abertura para isso. Nós é que temos que fazer as opções. Portanto, e mesmo ao nível, digamos, das opções nos territórios, com as comunidades, e mesmo quando fazemos as escolhas das espécies florestais também. Portanto, eu pedindo a sua experiência e das empresas, digamos, no setor de papel e nesta fileira da produção, do seu relacionamento com privados. Nós temos, de facto, aqui um grande problema. A nossa lei de heranças é o que é, vai dispersando, digamos, e cada vez mais. Eu não sei se já pensaram nisto, como será possível organizar uma situação tão capilar, tão individualizada, mais, enfim, as ideias de cada um, do seu bocadinho de terra, etc., as dificuldades que há décadas tem havido sempre no emparcelamento, etc. Como é que se avança para criar estruturas operacionais que, dentro daquela diversidade que nos descreveu na sua primeira intervenção, possam estender a parte do território que é, de facto, operativo e que pode dar rendimento e ver reconhecido, de alguma forma, o valor que está a ser criado nesses territórios? Bom, para já há aqui dois problemas de fundo. Para já há uma relação muito forte das pessoas com as pequenas parcelas de terreno que têm, mesmo não sabendo onde ficam. Exatamente. Portanto, há uma barreira muito grande para as pessoas mobilizarem, disponibilizarem o seu terreno para outras formas de organização do território. Isto é uma das causas da dificuldade que as IF estão a ter, as zonas de intervenção florestal estão a ter na sua operação. Constituir até se consegue, agora operar, há uma resistência quase endémica de abrir mão na autonomia de decisão. Deixe-me dar-lhe uma experiência minha que eu vivi. Nos anos 70, punha-se o problema de fazer reuniões com agricultores que tinham parcelas relativamente pequenas para abrir, digamos, abrir os muretos, criar uma superfície contígua maior para que um trator pudesse servi-los a todos. Era um caso de trabalhos. Digamos, desfazer o sinal da propriedade de cada um era muito difícil. Mas tendo isso como facto, no meu entender, o que é que se deve fazer em termos de regulamentação é tornar atraente mudar. Portanto, tornar atraente as pessoas se agruparem nas diferentes formas, tornar atraente o reparcelamento. Como é que isso se deveria fazer, do seu ponto de vista? Se já pensou um pouco sobre isso? Pois, há sempre duas vias, não é? É penalizar quem não faz ou premiar quem faz. Portanto, se queremos ir pelo método clássico, é castigar quem não faz, e o que tem sido aplicado com muito pouco sucesso em toda a área florestal, como sabemos. Agora, premiar quem faz pode ser mais eficiente. Portanto, a partir do momento que há pessoas disponíveis para fazer o reparcelamento ou para integrar unidades ZIF ou outras, mas com, de facto, autonomia de gestão, tendo benefícios com isto, seja através da via fiscal, seja através de outras vias, pode fazer mudar este paradigma. No fundo, as ZIFs deveriam estender-se a mais território, é isso que me está a dizer? Sim, mas eu acho que o trabalho tem que ser de base, não tem que ser ao nível da ZIF. Claro. O trabalho de base tem que ver com a mentalidade das pessoas. As pessoas têm que passar
a estar disponível para abrir mão na sua decisão. Hoje em dia as pessoas têm grande resistência a isto. Mas alguém tem que chegar a elas para lhes dar Mas essa tem que haver um quadro legal Quem seria? que fomente esta Claro, mudança. claro. E é isto que compete à política fazer. A política não pode obrigar as pessoas a mudar de opinião. A política pode criar condições em que as pessoas com mais facilidade mudem. Como é sabido, nós temos uma relação dinâmica com o território, porque nós arrendamos também propriedades e, infelizmente, nós estamos a assistir a cada vez mais desmotivação por parte dos proprietários. Então, até há poucos anos, nós tínhamos que ter um esforço bastante grande a chegar aos proprietários, a convencê-los das vantagens de fazer parcerias connosco. Hoje em dia quase vem ter connosco, quase vem dizer... Peguem nisso porque já não sei o que é que é de fazer. Portanto, as restrições e as dificuldades são criadas ao comum dos produtores, nomeadamente os produtores mais pequenos, levam as pessoas, mesmo não querendo, a desistir. E isto é um processo que é muito perigoso. E, portanto, há aqui um trabalho a nível de legislação, não é? De enquadramento Sim. das leis. Eu vejo tem que ser uma... feito. Sim, eu vejo um serviços florestais com um âmbito diferente. No meu entender, os serviços florestais devem regressar um pouco à sua origem, a ser de facto uma força de apoio ao proprietário. Quando um proprietário chega ao pé dos serviços florestais e diz, olha, eu tenho aqui 3 hectares, não é? Isto ardeu no ano passado, eu quero reflorestar isto. Deve ser recebido de braços abertos. Deve ser recebido, com certeza, vamos ajudar a fazer um bom projeto, com todas as preocupações ambientais, com toda a preocupação legal, mas vamos ajudá-lo. Claro. Infelizmente, hoje em dia, isto não acontece. A barreira burocrática e a barreira técnica que foram criados é novamente um desincentivo e todos estes processos fomentam o abandono. Muito bem.